Vamos abrir as nossas Bíblias ou acessar os nossos celulares, tablets, computadores, no livro de João, capítulo 3, dos versos de 1 a 7. Que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam com todos vocês. Obrigado por você ter aberto as portas da sua casa, o seio de sua família, para nós juntos em comunhão lermos e aprendermos mais do Senhor mediante a palavra de Deus. Amém? Vamos ler todos juntos? Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Um diálogo muito conhecido, uma conversa, um bate-papo muito conhecido entre Jesus e Nicodemos. E de propósito, propositalmente, ficaremos nesse texto no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo. Uma conversa muito dura, uma conversa realista, uma conversa, um diálogo verdadeiro, íntegro, necessário. Não houve brincadeira, Jesus não passou pano quando disse que é necessário nascer de novo para Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, como o texto diz. No verso 10 vai dizer que ele era um mestre da lei, que ele fazia parte do sinédrio, um homem respeitado na sua comunidade, um homem rico, letrado, sabia ler, culto, mas não entendia o que estava acontecendo naquele momento, naquela época, porque Jesus havia ali, o verbo se fez carne e estava se movendo, se movimentando em meio ao povo, e ele ficou sem entender. Então, à noite, possivelmente de forma secreta, justamente por isso à noite, ele foi ter um diálogo com Jesus, e Jesus ali explica a ele de uma forma simples, porém dura, o que seria necessário para nascer de novo, o que significava isso. Jesus explica qual é o motivo, qual é a circunstância, o que deveria ser feito. Nicodemos, curioso a primeiro momento, segundo momento ele não entende, mas a gente, de forma proposital, nesse texto, algumas coisas nos chamam a atenção, nos salta aos olhos. No primeiro momento, no verso 1 e verso 2 desse diálogo, Jesus, ele conversa com esse homem. Esse homem é um homem, como disse antes, um homem
importante, influente na sociedade judaica, em sua comunidade, um homem fariseu rico. E num segundo momento, me chama a atenção no verso 3, onde Jesus disse: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse momento, no verso 3 e no verso 4, há uma falta de entendimento de Nicodemos, desse homem tão culto, tão letrado, líder do sinédrio, mestre da lei, como diz lá no verso 10. Então esse homem não entendeu o que Jesus estava falando, porque no verso 4 ele diz: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus explica e ele não entende. Mas o que nós podemos entender nesse momento, nesse primeiro momento, do verso 3 e o verso 4, quando Jesus fala e Nicodemos não entende, é que a graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Vou repetir: a graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Parece uma frase pronta, e é mesmo uma frase pronta. Porém, ela nos revela que a graça de Deus, sendo de graça, mas não sendo barata, ou seja, ela nos indica, e essa conversa aqui nos indica, que a salvação, ela não é um bem de consumo. A salvação em Cristo Jesus, a salvação que Deus nos oferece, ela não é um bem de consumo. Como assim? O Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela traz consolo, traz inspiração, ela fala de aceitação, de arrependimento, de perdão, de amor. Ela fala, aborda todos esses temas. Porém, isso não é algo comprado. Quando eu digo bem de consumo, é algo que se pode comprar, e isso não é comprado. É necessário, como Jesus explicou a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu, que nasçamos de novo. É necessário que, ao nos arrependermos de palavra, é necessário que nos arrependamos também na prática. É necessário que haja uma mudança em nós. É necessário que essa mudança seja plena em nossas atitudes e visível em nossas vidas. Então, a salvação não é um bem de consumo, não é algo que podemos comprar, não é algo que podemos trocar e ganhar de volta, não. Ela começa com um pequeno passo, o arrependimento, e depois a mudança. Uma mudança que vai nos preenchendo, que vai nos mudando, que vai nos moldando, até conseguimos entender o que é nascer de novo. Nesse primeiro momento, o nascer de novo, em nosso contexto, significa simplesmente, em alguns exemplos, alguém que mentia e não mente mais, porque reconheceu Cristo Jesus, entendeu a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus em sua vida. Aquele que murmurava e não murmura mais, aquele que bebia e não bebe mais, aquele que prevaricava e não prevarica mais, aquele que invejava e não inveja mais, aquele que inventava fofoca e não fofoca mais. Então, essa mudança de vida, esse nascer de novo, era isso que Jesus queria dizer. O nascer de novo, de você crer em Cristo Jesus, de você sair literalmente da escuridão, da barriga da mãe, e ver a luz que é Cristo, e entender que essa luz pode iluminar e deve iluminar os nossos caminhos, e esses caminhos, esses nossos caminhos,
serem iluminados e nós percebermos as imperfeições desses caminhos e melhorarmos, nos desviarmos dos buracos, dos acidentes desse caminho, mudar o nosso padrão de vida, o nosso jeito de viver. Nascer de novo em Cristo Jesus significa abandonar velhos hábitos e adquirir novos hábitos. Hábitos esses que nos aproximam de Deus, hábitos esses que nos faz ser pessoas melhores, cristãos melhores. Porque hoje a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus está disseminado pelas redes, pela internet, por louvores, por um mercado gospel, por um mercado que cada vez mais cresce. Só que ele não é um bem de consumo, não é algo que podemos comprar, que podemos adquirir na esquina, ou numa loja, ou num site da internet, ou que podemos juntar dinheiro e comprar para o nosso bem. Não, é algo que vem de dentro para fora. Realmente é nascer de novo. E por mais que essas mensagens de aceitação, de perdão, de amor, por mais de inclusão, essas mensagens inclusivas que muitos pregam aí, pregando até uma teologia de barganha com Deus, uma teologia de troca, não é assim que funciona. Não é assim que podemos pensar sobre isso. Não, é ler esse diálogo de Nicodemos com Jesus e entender que é preciso nascer de novo. E o nascer de novo, novamente, repito, é abandonar os velhos hábitos e adquirir novos hábitos. É deixar o velho homem, a velha mulher, e nos tornarmos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Porque se por algum momento nós entendermos que do jeito que a gente está, do jeito que a gente está bom, algo de errado tem em nós. Realmente nós não conseguiremos entender o que Jesus disse a Nicodemos, e nesse primeiro momento Nicodemos também não entendeu. Se a gente buscar no capítulo à frente, Jesus conversa com uma samaritana, e com alguns minutos de conversa com essa mulher, que se reconhece pecadora, que se reconhece num estado de vida errado, que se reconhece de certa forma suja, com o perdão da palavra, ela se reconhece assim, e imediatamente depois ela reconhece e fala: vejo que tu és o profeta. E ela crê no que Deus diz a ela, e larga o seu cântaro de água num sol escaldante, num lugar desértico, e vai para a cidade dela para anunciar o que foi anunciado a ela. Aquela mulher, naquele momento, ela teve um novo nascimento. Então, quando nós abandonamos ou abandonamos velhos hábitos e evoluímos com novos hábitos, nós nascemos novamente. Nós tivemos um novo nascimento. E o importante é entender que não há como fazer isso por nossas próprias forças, em meio de uma troca com Deus. Não. O único modo é de arrependimento, de reconhecermos que somos pecadores, que somos pequenos, mesquinhos,
que precisamos que a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor nos persigam, para reconhecer a Cristo em nossos caminhos, reconhecer a Deus em nossos caminhos e nos arrependermos e queremos esse novo nascimento em Cristo Jesus. Parece raso o que eu estou falando, parece uma coisa muito clara, muito óbvia o que eu estou falando, não estou trazendo nada de novo, porque isso é repetitivo nos púlpitos, nas igrejas. Sim, é repetitivo. Mas quantos de nós conhecemos alguém que não nasceu de novo, que precisa nascer de novo? Então, algo está errado, porque se é repetitivo, se é algo claro, se é algo óbvio que eu estou falando, deveria ser de fácil entendimento e de fácil aceitação, absorção e prática do que eu estou falando, mas não temos isso, não vemos assim, não conseguimos enxergar a grande maioria fazendo isso. Por quê? Porque realmente é difícil de fazer e é difícil de entender. Então, quando Jesus, no verso 3, fala isso a Nicodemos e Nicodemos não entende, é de se entender porque ele não compreendeu, porque hoje em dia, até hoje em dia, mais de 2000 anos depois, isso é repetido, isso é ensinado, através do discipulado, através dos sermões, através de uma conversa simples com o seu pastor, ou com um membro da igreja, com o seu irmão da igreja. Isso é conversado, é dialogado, é ensinado, mas não é praticado por muitos, não é praticado. O nascer de novo é uma constante evolução, é um ato de fé, entender que eu preciso melhorar, porque se eu preciso ser imitador de Cristo, como um filho amado, eu preciso melhorar o meu lado mesquinho, o meu lado pobre, o meu lado sujo, o meu lado que ainda não entendeu que uma evolução constante é saudável para a minha vida e para a vida dos que me rodeiam. Eu preciso entender que a salvação não é um bem de consumo. A salvação, ela é algo que cresce de dentro para fora. A salvação, ela é algo que vem de atitudes que nós precisamos ter. Uma atitude de arrependimento, uma atitude de fé, de crer no Filho de Deus, em Cristo Jesus, de entender que a salvação ela virá sim, amém, glória a Deus por isso, mas é preciso de um entendimento claro, que ela não é comprada, que ela não é trocada, sim, ela foi nos dada, porém, é preciso nós entendermos que o arrependimento, que o pedido de busca em oração, de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais íntegras, pessoas que amam mais o seu próximo, pessoas que entendem mais a dor do outro, pessoas mais preocupadas com o bem da sua igreja, da sua cidade, do seu país, com o bem do mundo, pessoas mais engajadas no serviço, na obra de Deus, menos egoístas, menos vaidosas, menos narcisistas, pessoas mais dispostas. Isso é nascer de novo, de alguém que hoje negou uma simples atitude, de alguém que hoje você de carro passou e fingiu que não viu para não dar uma carona, mas amanhã verá, eu creio que verá essa pessoa novamente no ponto de ônibus,
e vai parar o seu carro, vai abrir a porta para ela: meu irmão, minha irmã, entra no carro, eu vou te levar até em casa. Essas pequenas coisas nos fazem nascer de novo, porque antes, com um coração duro, eu não ofereci carona, mas amanhã, que as misericórdias do Senhor, que se renovou em minha vida, amanhã nascerei de novo e oferecerei carona, e levarei aquele irmão, aquela irmã, aquela família até em casa, até a porta da sua casa. E nós veremos que não faltará um pedaço do nosso corpo, não faltará algo em nosso carro, não, mas nosso coração se encherá pela bondade de Deus em nossa vida. Nós entenderemos o que significa nascer de novo. Amém? Outra coisa que me salta aos olhos é que no verso 5 e 6, Jesus, continuando essa conversa com Nicodemos, ele diz assim: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A gente fica muito preso no que Jesus quer dizer, que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, o que Jesus está querendo dizer com aquilo, e o que significa isso. A gente fica muito preso nisso, e a gente esquece do contexto dessa conversa. E o contexto dessa conversa foi, como eu disse antes, a graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Ou seja, nós somos filhos do pecado. Nós nascemos pecadores, sim. Precisamos da misericórdia do Senhor, sim. Parece uma coisa pessimista, repetitivo que eu estou falando aqui, mas somos pecadores. Então, a graça de Deus, ela nos alcançou. Nós somos herdeiros da misericórdia do Senhor. E por sermos herdeiros dela, é por isso, é pelo amor de Deus, é a causa de não sermos consumidos, é por isso que a graça de Deus nos alcança, é devido a isso, nos alcançou. Então, meu irmão, minha irmã, quando nesse momento, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, me para e me faz refletir o sentido de pensar assim: o que devo fazer eu para retribuir a certeza da minha salvação? O que devo fazer eu para transparecer a felicidade que eu tenho por ter sido salvo em Cristo Jesus? E aí, às vezes, eu penso que faço pouco, eu penso que não faço nada, eu penso que preciso fazer muito, eu penso que realmente preciso nascer de novo. Então a gente precisa fazer essa autorreflexão, essa autoanálise do que precisamos mudar em nós, para que haja um novo nascimento, para que esse novo nascimento não seja apenas de boca, mas de prática, para que esse novo nascimento, ele realmente transpareça às pessoas de algo realmente íntegro, honesto e verdadeiro. Uma vez o pastor Mateus, eu não me lembro o dia, também não me lembro se foi pelas redes sociais, ele disse que a igreja é o espelho pelo qual Cristo vê o mundo vê a Cristo, que a igreja é o espelho pelo qual o mundo vê a Cristo. Ou seja, eu sou um imitador de Cristo Jesus, e como um imitador de Cristo Jesus, alguém que eu quero ser
que eu quero ser, que eu me espelhe, alguém me vê na rua e não entende determinadas posturas minhas na rua, não entendem porque eu falei algumas falas minhas nas redes sociais, algum comportamento que eu tive no meio da sociedade, e as pessoas não entendem e falam logo, mas aquele ali não é crente, mas aquele ali não é o pastor, mas aquele ali não é filho de crente. Realmente há essas indagações e há essas dúvidas. Por quê? Porque muitas das vezes não há uma transformação, um reconhecimento, um arrependimento de prática, a prática do Evangelho. Há o reconhecimento, há o interesse, mas apenas de boca, apenas de fala, e não de prática. E se a palavra ajunta, se a palavra te para, o exemplo arrasta. O nosso exemplo deve ser realmente transferido para as outras pessoas, no meu trabalho, na minha casa, os que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A minha prática deve ser reconhecida no meu local de trabalho, no meu local de estudo, no meu local de lazer, ou seja, em todo momento da minha vida, das nossas vidas, devemos, com a prática, com a boa prática, levarmos o recado, a mensagem do Evangelho para esses que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Porque se eu entendo que eu preciso nascer de novo, e se eu me esforço para nascer novamente, para abandonar velhos hábitos, adquirir novos hábitos, e não é fácil, se eu me envolvo com a obra de Deus, entendendo que eu já estou salvo e por isso eu pratico a obra de Deus, mas se eu faço isso somente dentro da minha igreja, se eu faço isso somente dentro do meu coração, e não deixo que isso transpareça para as outras pessoas na rua, a nossa obra é vã. O nosso serviço é vão, porque precisamos transparecer com os nossos exemplos a nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos permitir que as pessoas entendam o quanto Cristo é valioso na minha vida, o quanto Cristo é valioso na vida da minha família. Eu preciso nascer de novo, e com o meu novo nascimento eu preciso fazer com que as pessoas entendam. Eu posso fazer com que as pessoas entendam que eu nasci de novo por meio de Cristo Jesus. Então não há dificuldade, não há mistério, não há segredo. Eu preciso alcançar vidas, anunciar aquele que me tirou da lama, da escuridão e me trouxe para a luz, com a prática de vida, com a prática de atitudes que demonstram o meu reconhecimento que Cristo é o meu Senhor e Salvador, que o Evangelho de Cristo Jesus me alcançou, fez morada em meu coração, e ao fazer morada em meu coração, colocou em prática todo o seu poder, toda a sua mensagem, toda a sua bondade. Preciso mudar, e a minha mudança precisa alcançar novos olhos, precisa ser dito por novas bocas, precisa ser ouvida por novos ouvidos,
precisa fazer morada em novos corações. O meu nascer de novo, a graça, que é de graça, mas não é barata, precisa ser paga pelo meu arrependimento, pelo meu reconhecimento em Cristo Jesus, e eu preciso anunciar esse pagamento. Eu preciso mostrar, através das minhas atitudes, nada forçado, nada fingido, nada que não seja espontâneo, porque se isso não acontecer, nós também, como Nicodemos, no primeiro momento, não entendeu o que significa nascer de novo. Amém, irmãos? Irmãs? Então, é preciso entender que a salvação não é um bem de consumo, que a gente não encontra na esquina, na loja próxima à nossa casa, ou em algum site grande desse da internet, ou num grande varejista, atacadista. Não, não é. Que a graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata, porque é difícil mudarmos velhos hábitos, abandonarmos o velho homem, a velha mulher, e nascer em Cristo Jesus e anunciar isso com a nossa transformação verdadeira de vida. Não é fácil, é difícil. É preciso entender que o Evangelho de Cristo, meus irmãos, vou repetir, o Evangelho de Cristo não é um bom conselho. O Evangelho de Cristo não é um bom conselho. O Evangelho de Cristo é a boa notícia. Vou repetir, o Evangelho de Deus não é um bom conselho. O Evangelho de Cristo, melhor dizendo, é a boa notícia. O que eu quero dizer com isso? A boa notícia, que boa notícia é essa? A boa notícia é que nós, mesmo pecadores, mesmo pequenos, nanicos, mesmo limitados, mesmo assim, existe um Deus que nos salva, existe um Deus que nos ama, e esse Deus que nos ama, que nos salva, esse Deus nos chama para perto, nos chama para o serviço. Então, meus irmãos, no verso 7, no último verso que lemos aí, Jesus ele repete para Nicodemos: Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça de Nicodemos e disse: meu filho, eu vou te salvar, eu vou estar com você, mesmo você errando daquele jeito, mesmo você falando mal daqueles irmãos daquela maneira, mesmo você murmurando do jeito que você estava murmurando, mesmo você entendendo que Deus não está contigo, mesmo você duvidando, mesmo você querendo outras coisas que não seja a minha presença perto de você, mesmo assim, eu estou com você. Não, ele não deu uma boa notícia a Nicodemos, não. Ele não deu um bom conselho a Nicodemos, não. Ele deu a boa notícia. Olha, mesmo você fazendo como você estava fazendo antes, é possível você nascer de novo. E você nascendo de novo, existe um Deus, e esse Deus vai te salvar. E Ele te salvando, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo limitado, mesmo assim Ele vai te salvar. E Ele te salvando, Ele vai te chamar para perto. E Ele te chamando para perto, Ele te chama para o serviço. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então, o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Ele não está aqui para amaciar o ego de ninguém. Ele não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje tem a teologia do coach. Hoje tem a teologia da barganha.
mas não é assim que funciona. Hoje você entra na internet, hoje nós entramos nas redes sociais, está lá alguém dizendo: não, você traiu a sua esposa, mas Deus está contigo, meu irmão. Não, você roubou, você assassinou, mas Deus está contigo. Mas como Deus está contigo se não houve arrependimento, se não houve a chamada para o arrependimento desses atos? E se esse arrependimento realmente não refletiu o arrependimento sincero na vida dessas pessoas? Eu não consigo entender. Vocês conseguem? Eu não consigo entender. Então o Evangelho não é um bom conselho, o Evangelho é a boa notícia. E essa notícia nos conta que mesmo nós somos sendo pecadores, mesmo nós sendo pequenos, sujos, mesmo nós sendo limitados, existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que ama aquele homem, aquela mulher que se arrependeu de verdade. Existe um Deus que, ao reconhecer esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento integral, existe esse Deus que, ao reconhecer esse arrependimento na minha, na sua vida, nas nossas vidas, existe um Deus, deixa eu te contar, existe um Deus que, ao reconhecer o nosso arrependimento sincero, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que te ama, e esse Deus te chama para perto. E esse Deus, ao te chamar para perto, Ele te chama por serviço. E esse serviço, ele deve ser reconhecido por todos em volta à sua vida. Esse serviço, ele deve ser transpassado do seu íntimo para o seu exterior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa noite, nessa conversa, pequena e grande, intensa, que Jesus teve com Nicodemos, em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça de Nicodemos ou quis agradá-lo. Não, Jesus falou a verdade para Nicodemos. Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para não perecermos e para herdarmos a vida eterna, é preciso crer em Cristo Jesus, é preciso nos arrependermos e reconhecer a Cristo em nossas vidas, e entender que o Evangelho, que a salvação não é um bem de consumo, que a graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata, porque precisa que nós mudamos, façamos algo novo de nossas vidas, já remidos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. É importante entendermos que o Evangelho de Cristo não é um bom conselho apenas, ele é a boa notícia. E que notícia é essa? É a notícia de que Deus está contigo a partir do seu arrependimento, que Deus te salva, que Deus te ama, que Deus te chama para perto, que Deus te regenera, nos regenera, e que Deus nos chama para o serviço. Servir a Deus deveria ser algo de extrema importância em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Feche os seus olhos nesse momento, você em casa, e vamos orar. Senhor, graça te damos porque eu creio que a Tua palavra fez morada em nossos corações, que a Tua palavra, ela saiu do texto
e nos alcançou de forma tremenda essa noite. Que possamos praticá-la, que possamos meditar sobre ela, que possamos entender que realmente o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação, ela não é um bem de consumo, e sim algo que precisamos entender como um passo à tua direção, com arrependimento, quebrantamento, com um serviço. Que possamos entender também que a tua graça que nos alcançou, que a tua misericórdia que se renova a cada manhã para conosco, o teu amor, que é por ele, é a causa de não sermos consumidos. Ela é de graça, mas ela não é barata, porque precisa de que nós abandonamos o velho homem, a velha mulher, e nos transformamos com a nossa fé, com um coração contrito, quebrantado, arrependido, e reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que possamos entender que o teu Evangelho, ele apenas fala a verdade, ele não está para agradar nem A e nem B, ele não está para massagear o nosso ego, não está para dar base para as nossas imperfeições. Não, o teu Evangelho é a boa notícia, é a notícia que traz que o Senhor nos ama, que ama nós como pecadores arrependidos, que o Senhor nos chama para perto, conhece nós pelo nome, Senhor, e nos chama para servi-lo, nos coloca para o serviço. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas oportunidades, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho e cuidado conosco. Seja com todos nós essa noite, essa semana e todos os dias que virão em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém.